Durante muito tempo, a ideia de nação brasileira, ela se pautou numa ideia de uma unidade que, na verdade, não considerava as diferenças. Então, era sempre o processo universal de pensar um modelo, um parâmetro, e de compreender isso como uma autoridade simbólica, né? uma questão que se impõe aos outros povos, né? E agora está nesse momento, né? Já passou da hora da gente rever essa ideia e pensar a ideia de um Estado pluralista, com pluralismo jurídico, o que significa desenhar uma nação como uma coalizão entre povos, mas permitindo que cada povo resolva seus conflitos e elabore seu dissenso interno por um caminho próprio. Esse é o pensamento defendido por Rita Segato, que justamente vai trabalhar nessa questão de defesa, de olhar com uma visão da antropologia por demanda para os povos originários. Afinal, nós somos um Estado pluralista, só que isso não é reconhecido, isso não é determinantemente um problema ou uma questão que se coloca, uma vez que se entende que há apenas a Constituição Federal, há uma única lei e há, de fato, um respeito à autonomia desses povos, mas muitas vezes essa lei acaba se impondo. Quando é justamente, ou deturpando, né, deturpa-se as interpretações dessa lei para que se possa conseguir avançar na destruição desses povos e de suas terras. Então, Rita Segato, ela vai nos mostrar como a gente tem que repensar, né? Há outros estados na América Latina, como a Bolívia, o Equador, que tem o projeto de um Estado pluralista e que respeita muito mais as autoridades constituídas nestes povos, né? Afinal de contas, são milhares de etnias e povos presentes no nosso território e que são ou todos considerados como a mesma coisa, porque são povos indígenas, ou são não considerados como povos indígenas, porque já foram aculturados, então se anula a possibilidade da herança e de você afirmar a sua ancestralidade, ou realmente se passa por cima a partir de uma única lei. Rita Segato trabalhou numa comissão que tentava criminalizar o que se chamou de infanticídio indígena. Na verdade, isso foi um mito construído por uma série de agentes que estão em contato com essas comunidades para promover situações de adoção, situações de tutela sobre esses povos, alegando que eles não cuidam de suas crianças, alegando que o Estado tem que intervir para cuidar dessas crianças que podem ser mortas por infanticídio. Esse é um assunto muito grave, esse é um assunto que já esteve e continua na pauta, mas durante o último governo a gente viu os estragos que determinados agentes imbuídos, né, da função pública causaram, e toda a destruição de inúmeros povos, toda a matança, todo o genocídio programado desses povos. E a Rita Segato, é claro que esse projeto que ela participou é anterior a isso, mas traz elementos para a gente pensar até hoje, né, a forma como o Congresso Nacional tem lidado com questões. E aí, o que é importante para nós aqui nesse canal não é nem discutir a questão antropológica do infanticídio indígena, né, da ideia de infanticídio, até porque a ideia de infanticídio é uma ideia ocidental. Isso não se coloca, é a visão ocidental sobre outro povo, é a visão ocidental sobre um processo que não necessariamente é assim visto
por quem está ali em outra relação, em outra cultura. Mas o que a Rita Segato chama a atenção é que a gente não pode usar justamente esse argumento do relativismo cultural para defender a autonomia desses povos em praticar o que se chama de infanticídio. Na verdade, quanto mais a gente usa a ideia de relativismo, mais a gente incorre no erro e na possibilidade de ter esse argumento anulado por uma ideia mais de universalização de direitos humanos. Eu aqui já em outra ocasião falei o quão complicado é esse limite entre o relativismo cultural e a aceitação de práticas dentro de determinados povos, mas aí era um outro contexto que não necessariamente envolvia mortes, enfim. E vale a pena a gente refletir de fato como essas razões, né, que a antropologia traz, de é uma outra cosmologia, é uma outra cultura, é importante a gente relativizar o que para nós é uma coisa, para eles é outra. Não que isso deixe de servir como um argumento válido, mas ele não é um argumento suficientemente forte para criar mudanças de percepção e de comportamento e barrar determinadas ações do Estado, né? O paradigma relativista da antropologia não impactou os deputados ou a consciência pública quando ela ouviu falar, quando veicularam um vídeo de ficção como se fosse um documentário sobre a questão de mortes de bebês em determinados territórios indígenas. O que vai impactar, então? O que vai impactar é a gente rediscutir o papel da antropologia em trazer uma visão sobre esses povos que não seja uma visão que coloque eles como o outro, né? Ou que tragam essa ideia do outro dentro de uma perspectiva relativista. Na verdade, eles têm que ser vistos como sujeitos históricos. Outra questão importante é a gente discutir o quanto a ideia de uma norma cultural ela tem de fato poder para construir uma mudança da realidade. Não é porque existe uma norma dentro de um determinado universo cultural que as pessoas vão respeitar essa norma ou que elas vão agir conforme essa norma. Muitas vezes a norma dentro desses povos é um enunciado ou uma atualização do cosmos, uma maneira de falar sobre o universo, não necessariamente uma lei de aplicabilidade universal para todos os casos e todos os membros. Então, se existe dentro de uma narrativa, dentro de um imaginário, a questão de deixar uma criança, um bebê morrer, né? Seja porque a aldeia não vai ter condições, né? O grupo não vai ter condições de criar, seja porque existe alguma limitação, alguma questão biológica, não necessariamente isso vai significar a eliminação desse ser, né? Não é porque algumas cosmologias contam com uma ideia de deixar a criança morrer, não significa que isso vai ser cumprido em todos os casos. Justamente porque nós temos a agência, cada povo tem a sua agência e seu poder de lidar e de se adaptar à norma cultural. Então, sempre que ocorrem esses casos, primeiro eles têm que ser entendidos como medidas circunstanciais e adaptativas às questões históricas e adversas na família, na comunidade. E dentro desse contexto, o Estado tem que assumir sim o seu papel na falta, justamente porque ele deixou a comida faltar, ele deixou a proteção faltar, ele deixou as questões de saúde pública faltarem. Então o Estado tem que assumir o seu papel na ausência, e a ausência causando o genocídio antes de
antes mesmo de acusar esses povos de matarem-se a si mesmos ou matarem os seus membros. Justamente porque o Estado, tão responsável que foi pelos processos violentos de dar continuidade ao processo colonizador, né, ele tem uma parcela de culpa, uma parcela de atuação forte nesse quesito. Então, antes de acusar um outro povo por eliminar os seus membros, o Estado tem que assumir a sua parcela de culpa, né, em não prover alimentação, em não prover segurança, em não prover serviços de saúde, e não prover todo o suporte necessário para a continuidade desses povos. A gente sabe que quando foi necessário para manter a sobrevivência, esses povos até se relacionaram com brancos, as mulheres até se relacionaram com homens brancos para garantir a continuidade dos seus povos. Então, o povo ele tem a sua autonomia, ele tem a liberdade, tem que ter isso garantido pelo próprio Estado. O Estado deve assegurar a autonomia desse povo de decidir e deliberar se ele vai querer manter a tradição, né? Se ele vai querer dar continuidade sobre o curso que ele quer dar para a sua tradição e de que forma ele vai ou não conseguir. Isso é uma questão dele, mas isso não deve partir do Estado, da criminalização desse tipo de prática, ou da ideia de que o Estado tem que intervir para salvar essas crianças que foram abandonadas durante o nascimento, após o nascimento. Até porque, se a gente for entrar nessa questão, né, o Estado nunca interviu para cuidar da desnutrição das crianças indígenas. O Estado pouco interviu para garantir a vacinação, para garantir requisitos mínimos para manter a saudabilidade dessa população. O Estado vê essa população entrando em vícios de alcoolismo e drogas e pouco atua nesse sentido. Então, agora, por conta de uma exceção, de um caso isolado, que tem a ver com questões de tradição, não é que o Estado vai intervir, né? Isso não pode ser maior, esse poder de intervenção e criminalização não pode ser maior do que justamente a responsabilização que o Estado tem com inúmeras outras mortes dentro desses povos, né? Da mesma maneira, o direito de uma criança ele não pode prevalecer sobre o direito de um povo inteiro, né? Em definir o curso da sua tradição. Então é por isso que os povos têm que ser enxergados dentro desse movimento histórico de lidar com essa tradição, de atualizar as tradições, se eles quiserem ou se eles não quiserem, mas eles têm que ser os sujeitos únicos dessa deliberação. O Estado ele não pode falar acima, né? E a norma jurídica ela tem que entender que a sua aplicabilidade ela vai até um ponto, mas sem desrespeitar o pluralismo jurídico que compõe essas outras existências. Bom, então essa é a ideia que a Rita Segato nos traz, né? Que a cultura deve ser substituída por histórias no plural, porque só assim essa cultura histórica, atemporal, ela não vai nos ajudar, não vai ajudar a construir um país em que outras vozes possam ser ouvidas e respeitadas ao longo da sua existência.